Estudo Bíblico 1 Crônicas 14. 1 Crônicas 14 faz paralelo com 2 Samuel 5, versos 11 a 25. Depois de resumir o reconhecimento oficial de Davi como rei, versos 1 a 7, o cronista volta-se para o principal problema internacional de Davi, o domínio dos filisteus, versos 8 a 17. Quando fugiu de Saul, Davi se tornou vassalo dos filisteus, 1 Samuel 27, 1 a 28, verso 2. Seus anos em Hebrom coincidem com a terceira grande opressão dos filisteus, 1010 a 1033 a.C. Veja 1 Crônicas 10. A ascensão de Davi ao trono do Israel unido constituía uma ameaça que o poder filisteu não podia ignorar. Seu ataque foi efetuado imediatamente, verso 8, antes mesmo da tomada de Jerusalém. Como Davi dependia do poder divino, foi incapaz de enfrentar as duas invasões e conquistar a independência de sua nação. Essa lição é permanentemente válida para o crente. Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus, verso 15. Verso 1. Irão mandou madeira. Irão, rei de Tiro, pagão, mas amigo fiel de Davi. Anos mais tarde, Irão ajudou Salomão do mesmo modo, segundo Crônicas 2:3, pois até o paganismo pode prestar serviço ao povo de Deus. Verso 3. Davi tomou ainda mais mulheres, uma coisa que estava proibida pela lei, Deuteronômio 17:17, e que levava à calamidade, segundo Samuel 5, versos 13 a 16 e 11, verso 27. Verso 8. Esse ataque deve ter acontecido pouco depois de sua unção nacional, antes mesmo da captura de Jerusalém. Verso 10. Davi consultou a Deus. A vitória de Davi sobre os filisteus contrasta com a derrota de Saul, 1 Crônicas 10, versos 1 a 7. Davi consultou ao Senhor, 1 Crônicas 14, versos 10 e 14. Saul havia consultado uma necromante, 1 Crônicas 10, 13. Nota homilética. Razões porque Davi era homem segundo o meu coração. Atos 13, 22. 1. Reconhecia que Deus o fizera rei, verso 2, e que era apenas um instrumento da graça de Deus. 2. Inquiria a Deus em tempos de tribulação e não confiava em sua própria sabedoria, verso 10. 3. Dava a Deus a glória pelas suas vitórias, verso 11. 4. Destruiu os deuses pagãos em obediência à ordem de Deus, verso 12. 5. Esperava pelo sinal de Deus para fazer algo, verso 14. 6. Obedecia sem perguntas ou reservas e assim obtinha a vitória. Davi era humano e, portanto, um pecador, mas Deus encontrou nele admiráveis qualidades. Verso 11. Baal-Perazim, literalmente, Senhor da infração. Verso 12. A lei exigia que as imagens fossem queimadas, Deuteronômio 7, versos 5 e 25. As nações geralmente levaram suas imagens à batalha. A crença é que as imagens tinham virtude própria que ajudava a obter vitória militar. Comparar com 2 Samuel 5, 21. Verso 16. Gibeon até Gezer, cerca de 18 quilômetros. Verso 17. O renome de Davi. Sua exaltação e fama no mundo veio após a obediência à vontade de Deus. Em Filipenses 2, versos 5 a 11, vemos que o Senhor Jesus Cristo, em sua humilhação, foi exaltado por Deus por causa de sua obediência, o que o levou a morrer na cruz. Ver as palavras de Cristo em Lucas 14, 11, João 6, 38 e João 8, 29.